Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma leitura. Essa é uma leitura para o signo de Gêmeos, leitura que pode ser associada ao ascendente lunar e Vênus. É uma leitura para o fim do mês de junho de 2026. Vou começar aqui, Gêmeos, com a energia do fundamento, que é a energia que vai estar fluindo para vocês durante esse período. Gêmeos, diante ao que você está experienciando no momento, existe ali algo que precisa de uma devida atenção, talvez até na maneira de tratar precisa de um devido cuidado, porque eu sinto que as coisas elas estavam fluindo muito bem para você, por mais que você tivesse ali desafios, você estava conseguindo lidar com eles e não estava ali perdendo a inocência da situação, não estava perdendo a delicadeza da questão. Então você estava muito envolvido ou muito envolvida ou com alguém ou com uma situação em específico, né? Pode ser também uma causa, pode ser uma questão profissional, mas houve aqui alguma quebra. Houve aqui um problema e agora isso pede a sua atenção porque talvez você precise consertar isso ou você deveria ao menos dar uma atenção maior do que você vem dando para essa questão. Porque essa aqui é uma energia, Gêmeos, é uma energia que fala sobre falhas que podem permanecer estáveis por muito tempo, mas quando há muita tensão acumulada, é liberada de uma forma repentina, né? Vou citar um exemplo aqui bem conhecido por todos: terremoto, né? Às vezes ali tem algumas falhas que podem permanecer, como eu falei, estáveis, né, por muito tempo, mas quando tem uma tensão acumulada ali, quando é liberada, ocorre esse tipo de terremoto. Então, no momento presente, fala a respeito dessas falhas de linha. Como se algo, estava se mantendo ali por um determinado tempo, por mais que houvesse ali alguma desestrutura, por mais que houvesse ali algum pequeno rompimento, uma falha em si, só que agora isso está sob tensão e a qualquer momento isso pode vir de uma maneira extremamente repentina. Isso pode se tratar tanto do emocional de alguém, isso pode se tratar tanto do espaço profissional. É como se não desse mais para ficar sustentando uma situação ou alguém não conseguisse mais controlar aquilo que sente, e é aí que a hora vai acontecer, porque tem uma tensão no momento. Então, por uma questão emocional, por exemplo, uma pessoa está num relacionamento que não é muito bom, existe às vezes, um maus tratos num relacionamento, a pessoa está aguentando humilhação, está aguentando crítica, está aguentando, quando já está tudo tensionado e de repente essa pessoa explode, ela fica agressiva, ela reage, tá? Um exemplo. Mas não precisa ser necessariamente isso. Mas entenda que existe uma coisa que estava sendo levada por muito tempo, agora tem uma tensão sobre e possivelmente vai acontecer algo repentino aqui. Tá? Isso também vale para ambientes de casa, algo que você possui que já estava sendo muito tempo empurrado. Ok? Energia complementar. Com a energia complementar aqui, eu tenho a energia de Saturno. Saturno, ele vem como uma energia que vai gerar para vocês uma experiência voltada a tudo aquilo que envolve disciplina, responsabilidade, maturidade, e também, claro, falando muitas vezes sobre limites, né?
Como eu tenho ali, né, por exemplo, uma linha de falha e temos aqui como complemento a energia de Saturno, pode ser que houve uma irresponsabilidade numa situação e que isso resultou, né, no momento atual, na situação atual, ou alguém não levou tão a sério assim algo com certa maturidade, ou até houve também falta de limites, né, na situação. Então eu sinto que realmente aqui tem algo que vai acontecer de uma maneira muito repentina, Gêmeos. Energia que vem aqui no desafio. A energia que vem no desafio vem falando sobre relacionamento, vem falando sobre harmonia. É uma energia que fala muito do estado de espírito, né? Uma energia que fala muito de se sentir bem, se sentir em aprovação ou até um sentido de pertencimento. Mas como isso está no desafio, é porque possivelmente você não está conseguindo restaurar algum equilíbrio, você está sentindo dificuldade para manter algo estável aqui. E isso é totalmente comum de acontecer porque existe essa linha de falha agora. Tudo bem? Energia espiritual, Gêmeos. Energia espiritual vem pedindo paciência, né? A energia de Saturno por si só também fala sobre paciência, né? Então, existe aqui um alinhamento. Por mais que alguma coisa venha a se desenvolver e que isso acabe perdendo a harmonia por algum momento, você vai precisar ter paciência com a consequência, com o resultado. Você vai ter que ter paciência. Não tem como você sair dando pontapé em tudo, sabe? Não adianta você tentar forçar nada. Aqui é como se você tivesse que ter paciência, porque a paciência vai ser um triunfo, né? Ou melhor, um trunfo para você conseguir, pelo menos, minimizar o que está acontecendo. Talvez assim, você não esperasse que alguém ia tomar algum tipo de medida tão assim ao pé da letra, sabe? Tão exagerada. E agora você vai ter que ser paciente para poder resolver essa situação. O espiritual, ele vai transmitir essa energia para você, Gêmeos. Como que está a percepção dos outros em relação a você? As pessoas, elas estão sentindo, Gêmeos, que você está tentando fazer qualquer tipo de tratativa de uma maneira individual. Por exemplo, as pessoas podem tentar estar dando algum alerta, algum palpite, algum aconselhamento, mas tudo que eles observam é que você está tomando iniciativa, tomando decisões, né, baseado no que você quer. E não estou dizendo que você está errado. O que você está errado, muito pelo contrário, você está querendo cultivar algo seu, você quer nutrir algo seu, só que talvez você esteja olhando para o ambiente exatamente para essas pessoas e pensando o seguinte: essas pessoas querem que eu pare de cultivar uma coisa que é importante para mim, ou alguém específico quer que eu deixe para lá, que eu desista disso, porque eles não acreditam em mim. Então, o que eu vejo aqui, Gêmeos, é que as pessoas, elas podem estar te subestimando, mas ao mesmo tempo, elas estão tentando te pressionar com alguma decisão. E você está tentando cultivar as coisas. Nem que você tiver que começar ou recomeçar de uma outra forma, você está disposto ou disposta, mas as pessoas estão te pressionando para algo aqui. Energia psicológica. Às vezes essas pessoas estão te pressionando a fazer o que eles querem, você não está muito à vontade com isso.
Energia psicológica fala sobre você pensando em questões que envolvem família, em questões, né? A energia em si, ela tá em volta disso. Família, comunidade, vizinhança, mas também relacionado a patrimônios aqui. Então tem algo nesse momento que chama a sua atenção, que você está muito observador, muito observadora, que você está tentando resolver isso da melhor maneira possível aqui. Pode ser que você está arrumando uma forma de ter mais faturamento, mais crescimento, principalmente na parte financeira. Pode ser uma busca por independência também. Energia emocional. Eu sinto que na parte emocional existe muito uma questão de heroísmo. Mas não é um heroísmo porque você tomou uma atitude que salvou alguém. Mas é uma atitude emocional que você vai passar a ter de sentir que você pode salvar alguém. Ou de sentir que você pode salvar uma situação. Então você pode sentir o seguinte: eu consigo salvar esse casamento, eu consigo salvar essa pessoa, eu consigo salvar essa relação, eu consigo salvar esse amigo, essa amiga. E tem que ter muito essa cautela com essa questão de heroísmo para você acabar não se machucando, não se frustrando aqui. Porque nem todo mundo precisa ou quer ser salvo. Às vezes só quer tomar seu tempo. Energia espiritual. Energia espiritual fala sobre verdade, fala sobre iluminação. Você pode se sentir nesse período um pouco em dúvida em relação a entre dois segmentos. Às vezes você, por exemplo, você veio em berço católico, vamos dizer assim. E hoje você tem uma apreciação por uma outra religião, por uma outra cultura, por uma outra tradição. Então você pode se sentir um pouco dividido ou dividida. Eu sigo essa linhagem, eu sigo essa tradição, eu posso implementar uma na outra, eu posso seguir esse caminho individual, mas trazer esse conhecimento do que eu entendo dessas duas situações para o meu dia a dia, para aplicar na minha vida. Energia que veio ali no desafio. Gêmeos, eu sinto que você está tentando ter harmonia em algo na sua vida, algo que te faz feliz, algo que te faz bem, mas tem alguém atrapalhando. Tem alguém que não está deixando você viver algo que você quer muito. Ou porque essa pessoa critica demais, ou porque essa pessoa persegue você, ou porque essa pessoa... Assim, é como se você não conseguisse ter tranquilidade para desenvolver isso de uma maneira tranquila, porque tem alguém que tá tentando fazer você decidir o que eles querem. Tá tentando te pressionar em relação ao que eles querem. E você não quer. Como que você está lidando com as pessoas de fora aqui? Você está se sentindo preso ou presa a algo que eles estão impondo aqui ou a esse comportamento? Imagine só que, por exemplo, você está querendo passar o dia com a sua família, mas às vezes é uma questão no trabalho que estão te chamando toda hora e você acaba não sobrando tempo para isso. Ou você está tentando sair de uma relação, mas todo mundo está te aconselhando a ficar nela, talvez por causa de filhos. Seja o que for, você está se sentindo preso ou presa, você sente que as pessoas estão tentando te prender no que elas querem, você tem consciência disso.
Como que você está lidando com a questão psicológica, que fala sobre família, vizinhança, comunidade? Fala sobre ansiedade, insegurança. Você está numa energia que você não está muito legal, né? Então você está preocupado ou preocupada com uma situação, é uma situação também que te gera muita ansiedade, você tem medo, né, de tomar ali a decisão errada, mas ainda que houvesse esse tipo de situação, você está tentando arrumar uma solução, você está tentando arrumar uma forma de resolver isso. Você está tentando assim, diante a tudo isso que está na sua mente, essa agitação, você está tentando uma forma de solucionar. Você não está só parado ou parada reclamando. Você está tendo ideias para resolver a questão. Como você está lidando com a questão emocional? Fala sobre relacionamento. Pode ser que alguém esteja interferindo no seu relacionamento com uma outra pessoa. Alguém da família, uma amizade, um irmão, um casamento. Ou você realmente pode estar tentando salvar alguém muito próximo a você, porque você acredita que essa pessoa precisa disso. Como que você está lidando com a questão espiritual? Fala sobre reciprocidade. Você pode estar acolhendo, curando, orientando outras pessoas. Você consegue pegar o que você está aprendendo espiritualmente, você está conseguindo transmitir isso em atitudes, até em relação a um cuidado consigo. Como que você está lidando com a questão do alerta aqui? Como você está lidando com a questão do alerta? Você está tentando arrumar uma forma ou de ir embora de algum lugar, ou de se afastar de um ambiente. Aqui assim, a intenção é, eu preciso me afastar ou afastar essa situação dessa pessoa. Eu preciso sair desse ambiente. Eu tenho que mudar isso imediatamente ou eu tenho que me mudar de lugar aqui. Só que você pode estar sentindo uma dificuldade de conseguir se afastar da situação ou de afastar a pessoa em si. Energia do fundamento, que veio com aquela linha de falha. Isso pode estar relacionado a uma outra energia. Você vai precisar agir de uma maneira racional aqui na situação, gêmeos. Se você precisar ser mais metódica, você vai precisar ser aqui. Energia do complemento, que saiu a energia de Saturno. Pede para que você ouça a sua voz interior. Para que você use suas habilidades, sua sensibilidade para prestar atenção. Observe mais. Observe mais o que está acontecendo, o contexto da situação. Porque aqui realmente você pode estar sendo impedida de viver uma coisa que te proporcionará, o que já te proporciona algo bom. Vamos para a questão dos signos. Na parte externa, eu tenho energia jovem de Touro, Virgem ou Capricórnio. Isso pode envolver vários aspectos. Você pode estar lidando com filhos, netos, pode ser alguém mais jovem que você se relaciona. De qualquer maneira, existe uma situação entre você e alguém específico. Isso aqui também pode representar, por exemplo, um novo emprego que você entrou recentemente, uma nova oportunidade. Só que vamos lá, você está querendo cultivar isso. Você está tentando de alguma maneira melhorar as condições dessa situação. Só que você realmente sente que tem alguma oposição, alguém se colocando ou algumas pessoas se colocando contra a isso que você quer preservar, a isso que você quer manter. E isso às vezes faz com que você fique de mãos atadas. Você não sabe muito bem se você segue ou se você não segue aqui. Então, se tratar de relações de filhos, nova oportunidade de emprego, alguém novo que você está se relacionando, alguém que você começou a se relacionar recentemente, pode estar ocorrendo essa situação aí envolvendo vocês.
Na parte mental, sai a energia só de Câncer. É uma dúvida, né, em relação ao que se sente aqui. Tem horas que eu creio que existe uma paixão, tem horas que eu creio que existe uma ansiedade, tem horas que eu acredito que existe profundidade naquilo que a pessoa está fazendo por mim ou dizendo para mim, mas em outros momentos eu me preocupo, eu fico ansiosa de estar cometendo algum tipo de erro. Na parte emocional, eu tenho energia de Áries, Leão e Sagitário. Aqui pode ser ou que você esteja tentando salvar essa pessoa, ou essa pessoa, ela diz estar te protegendo de uma outra pessoa, de uma outra situação, mas na verdade essa pessoa está tentando chamar a sua atenção. Ela não está te protegendo. Ela só quer que a atenção fique voltada a ele ou a ela. Tá? Então pode ser vocês estejam fazendo isso ou eles. Na parte espiritual, eu tenho energia de Peixes, Escorpião e Leão. Existem dúvidas aqui. É como se você tivesse dividido ou dividida. Pode ser assim, eu confio nessa pessoa da família ou não, eu sigo com essa pessoa ou não, eu falo com essa pessoa ou não. Ou em outros sentidos, pode ser individual cada pessoa, né? Que não misture aqui. E você está muito em dúvida em relação a essa pessoa. Porque você sente que essa pessoa ela tem uma abordagem muito passiva-agressiva. É uma pessoa que às vezes mostra gostar muito de você, mas quando você está feliz, você sente que essa pessoa muda com você ou ela tenta estragar a sua felicidade. Então você está começando a pensar o seguinte: o que essa pessoa realmente quer de mim? E aí você pode ter revelações e descobertas na parte espiritual se tratando da sua relação com essa pessoa. Na parte de desafio, Gêmeos, eu tenho outro signo de Gêmeos, né? Então fala sobre distância. Às vezes você está lidando com uma pessoa de Gêmeos que está distante de você, que está tendo algum distanciamento, as coisas não estão, né, se desenvolvendo da maneira que deveria. Quando fala sobre a energia da falha aqui, eu tenho energia de Libra, Gêmeos ou Aquário. Tem alguma coisa que pode estar sendo levada já há muito tempo, da mesma forma, e pode ser que isso aqui venha de uma forma repentina, se tratando dessa pessoa. Pode representar também, às vezes, o comportamento de alguém que tem uma certa rivalidade ou que essa pessoa, ela tenta lhe causar algum tipo de mal ou tenta te prejudicar de alguma forma. Então pode ser que às vezes você foi relevando o que essa pessoa estava fazendo, só que agora ela faz alguma coisa mais grave e é a hora que chega o momento de cortar definitivamente isso, ou essa energia corta alguma situação, mas eu sinto que realmente aqui vai ter algum desfecho de rompimento. Na energia complementar, eu tenho a energia de Escorpião, que também pode se referir a responsabilidades, a limites que precisam ser colocados. Pode ser até também alguém que você esteja buscando, que você talvez confie na sensibilidade dessa pessoa, ou você queira fazer algum trabalho, algum projeto envolvendo essa pessoa. Tudo bem? Então, a princípio é isso. Gêmeos, eu espero que a leitura tenha ajudado, tudo bem? E antes de encerrar aqui, eu vou fazer mais uma complementação nessa energia aqui que está na linha de falha. Então, assim, eu sinto assim que realmente isso está relacionado a uma pessoa, tá? Isso pode envolver alguma coisa. Lembra que eu falei que na parte mental tinha alguma coisa representando casa, vizinhança, né? Ou pode representar alguém do seu lar também. Então a energia aqui só veio complementando. Aqui realmente tem uma coisa que foi sendo arrastada por muito e muito tempo.
Talvez assim, os comportamentos desta pessoa sempre foram relevados, só que agora essa pessoa ela passou do ponto, e talvez assim, o fato dessa pessoa ter passado do ponto envolveu outras pessoas da família, ou envolveu uma comunidade de pessoas, né? Então, tem algo nesse sentido. Aqui também eu tenho energia de touro, tá? Pode também ser uma das pessoas que estejam envolvidas aí nessa situação. Mas assim, Gêmeos, eu sinto que diante a tudo isso, você está sendo reconhecido ou reconhecida. Você tem a total capacidade de sair vitorioso ou vitoriosa nessa situação. Mas talvez você tenha que parar de sentir, às vezes, algum medo e começar a jogar da forma certa. Vamos utilizar dessa expressão, né? Você precisa entender exatamente com o que você está lidando e entender que tem certas coisas que você não vai poder fazer, mas se você agir com estratégia, com inteligência, você sai vitorioso ou vitoriosa na situação, tá? É praticamente isso. Então é isso, Gêmeos. Muito obrigada, se cuidem, tenham um bom período e eu falo com vocês na leitura de julho. Tchau, tchau.